Olá! Será 2015 o ano dos entendimentos entre a Europa e o Mercosul? Quem traz os prognósticos é a embaixadora da União Europeia no Brasil, convidada especial do Diplomacia. Para o Brasil, os estudos indicam que haveria cerca de um ganho de 1,5% do PIB brasileiro poderia aumentar com esse acordo. E você vai ver mais. O acelerado crescimento populacional pode transformar o planeta numa grande favela? Não tem futuro, cidade grande. Estouramos a possibilidade. Na seção Arte e Diplomacia, o abstrato de Vassily Kandinsky. E nas colunas culturais, o documentário acerca da cana sobre os cortadores de cana de Pernambuco e o fado lusitano. Vai responder-me, mas com franqueza, porque tira toda a firmeza a quem encontra no seu caminho. Durante o programa, você confere os registros dos ciclistas Thiago Ruiz e Júlia Asensio, que atravessam a Europa de bicicleta. Até 2050, 3 bilhões de pessoas viverão em favelas, metade da população mundial. Países em desenvolvimento como o Brasil serão os mais afetados, segundo as Nações Unidas. A favelização do planeta é o tema de hoje do Dossiê Diplomático. O planeta é cada vez mais urbano. A cada década, milhões de pessoas deixam as zonas rurais rumo às cidades, em busca de emprego, saúde, educação e melhor qualidade de vida. O cotidiano da população que anda, que se desloca, que usufrui a cidade com seus equipamentos de cultura, com seus equipamentos de educação, como a moradia também se estabelece perto ou longe do trabalho, as cidades que possibilitam o usufruto dos espaços comuns, né? A qualidade e o usufruto desses espaços comuns é o que nós defendemos. Até 2030, 2 de cada 3 habitantes do planeta estarão vivendo nas cidades. Para a Organização das Nações Unidas, esse acelerado processo de urbanização pode provocar uma grande favelização mundo afora. A pobreza aumentará e com ela as tensões sociais. E o Brasil não está fora dessa realidade. Nós temos 20 metrópoles. Nós temos 2 megacidades muito próximas uma da outra. Ninguém sabe direito o que fazer com as megalópolis. Aliás, eu chamo de monstrópolis. Mistura de monstro e metrópole. Não sabe o que fazer, porque não tem como continuar com cidades desse tamanho. A ONU tem alertado as autoridades de todo o mundo sobre a necessidade das cidades serem pensadas de forma diferente. As cidades, segundo a entidade, têm que ser desenhadas para os pobres. Mas o que isso significa em termos urbanísticos? Isso significa pensar em termos de eliminar desigualdades, aumentar oportunidades e permitir que as pessoas tenham acesso aos benefícios de uma civilização que é cada vez mais rica. O que é preciso é que a cidade contemporânea tenha os equipamentos, tenha os serviços públicos universalizados para todo o conjunto da sociedade. O problema é mais amplo, é sociologicamente, demograficamente, economicamente, ecologicamente, é muito mais completo. Para as Nações Unidas, nas próximas décadas, as cidades pequenas e médias serão aquelas que irão mais sofrer com o processo de favelização. Mas especialistas e legisladores do Brasil acreditam que a solução está exatamente nas localidades de pequeno e médio porte. Não tem futuro, cidade grande. Estouramos a possibilidade. Nós podemos no Brasil fazer uma pequena revolução, porque com certeza a rede de pequenas cidades brasileiras, ela é macia o suficiente, delicada o suficiente para serem os melhores remansos do planeta em termos de qualidade de vida. O segredo não está nas grandes cidades. E tem que começar agora a trabalhar um plano fora no país. Como é que a gente faz com que a população não queira ir para as grandes cidades? Como é que criamos cidades maravilhosas de porte médio?
Nós precisamos garantir a sustentabilidade ambiental. Nós não podemos depredar território expansivamente, simplesmente porque isso oferece lucro imobiliário. Então, há um conjunto de questões que são universais e que precisam estar na consideração da construção da cidade de hoje. Já estão na Suécia engenheiros brasileiros que vão atuar na fabricação dos caças Gripen. O contrato com a empresa Saab prevê transferência de tecnologia para que no futuro a Defesa Aérea Nacional seja construída aqui mesmo. 2021. Esse é o prazo estimado pela Força Aérea Brasileira para ter o primeiro caça Gripen NG em ação no espaço aéreo do Brasil. Serão 36. O último deve voar em 2024. O contrato fechado com a empresa sueca Saab prevê a fabricação em conjunto com a indústria nacional. 7 empresas estarão no projeto, entre elas a Embraer. A produção do Gripen vai gerar 4.000 empregos diretos e cerca de 18.000 indiretos. A participação de brasileiros colabora para a transferência tecnológica e autossuficiência na proteção do céu do país. Nos próximos 5 anos, cerca de 200 engenheiros serão treinados na Suécia. A gente tem a plena convicção em que, ao final do projeto, ao final do desenvolvimento dos Gripen, ao final do contrato, que as nossas indústrias vão ter em mãos exatamente aquilo que eles pediram para ser capaz de, no futuro, produzir o caça de quinta geração. As tecnologias são muito modernas e sofisticadas e elas vão ter interferência em todos os outros setores da indústria brasileira. Nós vamos, então, avançar e ter uma outra vantagem. Poderemos estar exportando aviões militares para toda a América Latina. A compra dos caças suecos vai demandar cooperação industrial com outras nações. Equipartes do Gripen vão ser importadas de países como Estados Unidos e Escócia. Isso significa que durante o ciclo de vida do avião, que varia de 30 a 50 anos, os brasileiros vão ser capazes de fazer a manutenção das aeronaves. Mas a FAB exigiu que os sistemas eletrônicos de controle, comunicação e navegação, a aviônica, sejam nacionais. É uma forma de evitar possível sabotagem por meio da implantação de softwares que permitam acesso remoto ao caça. É o que o pessoal chama de backdoor, né? O backdoor, né? É lógico, essa preocupação sempre existe. Nós temos contratos com os fornecedores que se comprometem a não ter nenhum tipo de dispositivo. Nós temos equipes que são responsáveis por averiguar isso. O próximo passo para a fabricação dos caças está em terra. É a aprovação pelo Congresso de recursos a serem liberados pela União. O investimento total nos aviões suecos é de mais de 13 bilhões de reais. Em 2015, a FAB espera conseguir 1 bilhão do orçamento federal. São ações estratégicas das Forças Armadas, eu acho que elas precisam ser reaparelhadas, fortalecidas. Na verdade, é uma definição técnica que já foi tomada. No orçamento já estão previstos recursos e, portanto, eu acho que esse é um projeto que deve ser colocado em andamento. Acordo Mercosul-Europa pode ter desfecho importante em 2015. É o que você confere a seguir na entrevista com Ana Paula Zacarias, embaixadora da União Europeia no Brasil.